Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu quero aqui com você, nessa manhã, pegar aqui uma palavra bem conhecida, mas que tem algo para nos ensinar, algo importante. Coisas que nós temos que valorizar cada palavra de Deus, cada palavra, porque tudo é ensinamento. Não tem uma palavra de Deus que não seja ensinamento para nós. Pequeno, grande, é um ensinamento para a gente aprender. Capítulo 18. Ou melhor, capítulo 17. Capítulo 17. Diz assim, versículo 8, capítulo 17, versículo 8. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 8. Diz assim: então veio a Elias a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi para Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água, que eu bebo. E indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos, 2 pedaços de madeira, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze para mim. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Bom, vamos parar aqui para a gente entender isso aqui. Eu sei que vocês até já conhecem esse texto bíblico, mas
Tem coisas aqui que são interessantes, logicamente, que eu tenho aqui o ponto final, mas antes vamos falar, entender primeiro a situação aqui, o que estava acontecendo naquela época. Nós vimos aqui, isso aqui era um tempo de fome, gente, e não era uma fome qualquer, era fome de verdade, onde estava faltando tudo, porque veio uma seca sobre a terra, e uma seca enviada por Deus, por causa da rebeldia de um governante, de um rei, que perseguia os profetas de Deus, até mandou matar, que estabeleceu a idolatria em Israel, o pecado, e Deus enviou o Elias até aquele homem com uma mensagem, que não iria chover, nem orvalho iria cair naquela terra durante 3 anos, e por causa disso veio uma grande fome. E porque Elias foi aquele que anunciou a consequência desse pecado, essa seca, esse rei começou também a perseguir Elias para matá-lo, e Deus teve que esconder o Elias, ou mandar que o Elias se escondesse. Primeiro ele foi para um lugar onde Deus mandou, que havia apenas uma fonte de água, e os corvos que levavam alimento para o Elias. Então não era uma alimentação tão boa, mas chegou no momento em que a própria fonte secou, e Deus chega para Elias e diz o seguinte: olha, você vai para Sarepta, vai para fora de Israel, e lá tem uma viúva, você vai procurar uma viúva. Deus fala aqui para ele: levanta, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha só, aqui já tem um ensinamento, não faz parte da pregação de hoje, mas outro dia eu preguei sobre essa questão, que a gente não devemos confiar em ninguém, colocar nossa confiança em pessoa alguma. Entenda bem, não é você andar desconfiando das pessoas, mas não ter aquela confiança: essa pessoa agora ela vai me ajudar, ela vai. Nós temos que confiar em Deus, porque mesmo quando alguém nos ajuda, se a gente está andando com Deus, é Deus que levantou aquela pessoa para nos ajudar. Você veja que Deus disse: procura uma viúva que eu ordenei que ela se te sustentasse. Entenda bem, aquela mulher, ela não viu Deus, e nem ouviu Deus dizendo: olha, vai vir um profeta aí e você sustenta ele. Não, ela nem sabia. Como é que Deus ordenou? Deus preparou todo o ambiente, moveu o coração dela, que ela iria atender o profeta. A maneira de Deus trabalhar com você, a Bíblia diz que Deus, o coração do rei está na mão de Deus, ele inclina para onde ele quer. Se ele quiser usar para ajudar, ele vai inclinar, e a pessoa nem sabe que é ele que está fazendo isso. Às vezes ela pode até achar que ela é boazinha, e não é, foi Deus que inclinou. Então veja bem, então Deus disse: você vai procurar essa viúva, e com certeza a gente sempre espera o melhor de Deus, né? E quando a gente fala o melhor, a gente espera o melhor com aquela nossa mentalidade humana. O que é o melhor para você
em relação às coisas materiais. Abundância, não é verdade? Abundância. Então, quando Deus disse para Elias: olha, eu ordenei uma viúva para te alimentar, você vai procurar ela? Com certeza o Elias pensou: agora acabou essa, vamos dizer, essa escassez de alimento, porque Deus preparou uma viúva para me sustentar, então essa viúva deve ser rica, deve ter recursos, deve ter dinheiro, deve ter condições. Às vezes eu vejo umas besteiras, o tempo que eu estou na igreja, saindo da boca de próprios pastores. Você sabe que a igreja, ela precisa das doações para pagar suas contas, para se manter, né? São os dizimistas fiéis que mantêm a igreja funcionando materialmente. Sem eles, não tem como. É você que dizima, que ajuda a gente com sua fidelidade todo mês, com aqueles 10% que você separa, que às vezes não é fácil. É você, porque dependendo dos outros, a igreja fechava, né? Tirando o dizimista, a igreja fecha. Não tem como pagar aluguel, não tem como pagar as despesas. E às vezes eu vejo o pastor falar besteira. Qual é a besteira que eu escuto muito? Deus abençoa, converte o empresário para ajudar a gente. Às vezes as despesas são grandes, né? Eu falo assim: oração perdida. Primeiro, o empresário tem que se converter para ser salvo. Que ninguém tem que se converter para dar dinheiro. Lógico que nós precisamos que Deus levante essas pessoas que amam a obra e que são fiéis, porque vai precisar. Mas contar com fulano é tempo perdido. Às vezes quem vai ajudar é o outro, que nem empresário é o trabalho, não, a pessoa até é esforçada, que ajuda muito mais que o outro. E Deus sabe que Ele vai levantar. E Ele não precisa de rico para ajudar alguém. Às vezes precisa até que o camarada venha numa dificuldade e Deus abre as portas e ele prospera e vence, e ele vai ser de grande ajuda. Como a igreja que eu passei aqui, que tem um membro que é o maior dizimista daquela igreja, pelo menos era na minha época. E quando ele foi para a igreja, ele estava passando uma grande dificuldade financeira. E ele orou a Deus, disse: Deus, eu quero ser o maior coluna dessa igreja e ajudar ela, só que o Senhor vai abrir as portas para mim. E Deus abriu. Hoje ele é um empresário na cidade e ajuda. Mas ele chegou na igreja sendo uma pessoa completamente necessitada. Ele falou que passou até fome, mas Deus foi e abriu as portas e abençoou, e hoje ele é um homem próspero e realmente é o coluna daquela igreja, pelo menos na minha época era, e até há algum tempo do que eu sei. Mas não quero falar disso. O que eu quero falar é que o Elias, com certeza, ele imaginou: Deus vai preparar uma pessoa cheia de recursos para me ajudar. Só que quando ele chega lá, ele se depara com uma viúva que não tem nada, que está sem esperança nenhuma, diante de uma fome, uma escassez tão grande, que ele diz para ela: olha, arruma água para me beber. E ela diz: tudo bem, se prontificou. Aí ele diz: agora faz o seguinte também, arruma comida para mim. E ela diz: aí não, aí não. Como Deus prepara uma pessoa para alimentar o profeta, para cuidar da sua obra, vamos dizer assim, que o profeta ali representa a obra de Deus. Como Deus levanta uma pessoa tão necessitada? Será que não tinha tantas viúvas ricas? E tinha.
Mas primeira coisa, porque Deus levantou. Porque Deus encontrou no coração daquela mulher a prontidão de ajudar o profeta. Porque não basta ter, tem que ter um coração disponível, um coração voluntário. E ela tinha. Porque quando ele pediu água, ela se prontificou. Mas quando ele pediu comida, ela disse: não dá. O pouco de massa que eu tenho, o pouco de azeite que eu tenho, eu vou fazer 2 bolinhos. Vou comer um, meu filho come outro, e nós vamos morrer. Olha só. Essa mulher não tinha mais nem esperança de sobreviver. Não tinha mais nem esperança. Ela pensava: é a única comida que nós temos, vamos comer e depois vamos morrer de fome. Olha a esperança, olha o que está no coração dessa mulher. Nós vamos morrer de fome. Então aqui está porque Deus manda Elias para aquela viúva. Até aquela viúva. Primeiro, então ela diz assim: porém, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavalos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois o quê? Morramos. Uma mulher que estava privada de esperança. Privada de esperança, porque havia fome, era a realidade. Então ela disse: é o que nós temos, acabou, isso aqui não tem mais onde buscar, não tem mais, vamos morrer de fome. Só que aí o Elias diz assim: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Tá bom, vai e faz. É o que você tem, você vai fazer. Porém, faze-me primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para mim, depois farás para ti e para o teu filho. Aqui nós vemos uma divisão, de um pouquinho de alimento, que muito mal dava para os 2, agora está dividindo por 3, e colocando como prioridade o profeta. O profeta ali representa a própria obra de Deus, como prioridade, porque era o primeiro. Primeiro você vai fazer para mim, depois você faz para o Senhor, depois você vai fazer o que você está dizendo. Quer dizer, é bem pouco. Você está dizendo que vai fazer 2 bolinhos para você, outro para o seu filho, vão comer e depois vão morrer de fome. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer primeiro para mim. É pouca quantidade? É desse pouco você quer um pouquinho e fazer para mim. Isso deveria ser uma coisa bem limitada. E depois o seu restante você vai dividir e fazer os 2. Eu como um pouquinho, você come outro, seu filho outro. Tá bom assim? Aí o profeta disse: sabe por quê? Faça dessa forma, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuvas sobre a terra. O versículo 15 dizia: ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Então comeu ela, ele e sua casa muitos dias. Porque Deus enviou Elias para uma viúva tão pobre, tão necessitada? Eu já vi alguém pregando isso, dizendo assim: Deus enviou porque aquela mulher era pobre e Deus queria abençoá-la. Não, não foi não. Porque haveria outras viúvas também na mesma condição. Jesus depois até repetiu que no tempo de Israel, no tempo de Elias, Deus enviou Elias a uma viúva de Sarepta, que era de um povo que nem pertencia ao povo de Deus, e não enviou as viúvas de Israel.
Então tinha muita gente, não só viúvas, como pessoas necessitadas. Mas porque Deus enviou para aquela viúva, e porque Deus escolheu aquela viúva, porque aquela viúva, fora de toda lógica humana, ignorando toda lógica humana, ignorando toda situação, ela estava pronta para ouvir a palavra de Deus. Ela tinha um coração aberto à palavra de Deus. Ela tinha um coração pronto a obedecer a palavra de Deus. O que talvez não, com certeza, se Elias fosse a outra viúva, talvez até em melhor condição que ela, mas em dificuldade, e ele dissesse: faz para mim um bolinho, ela ia dizer assim: dá não. Não dá não. Não dá não, porque se eu der vai faltar. Você está vendo a fome que está aí? O pouco de comida que eu tenho aí é para minha família, é para os meus filhos. Eu vou tirar comida dos meus filhos para dar para você, profeta? Outro ia dizer isso. Outro iria agir assim, talvez tendo até mais que aquela viúva, tendo até mais. E a pessoa não iria estar fazendo isso por ser maldosa, por ser mal, mas porque ela iria analisar com a razão humana. A razão humana. Por exemplo, tem pessoas que, se depender dela, a igreja fecha as portas. E não é porque ela é uma pessoa má, mas é porque ela olha e diz assim: espera aí, eu vou dizimar para quê? Eu vou ajudar a igreja como? O que eu ganho só dá para sustentar minha família, sustentar minha casa. Já é pouco, as contas são muitas. Se apega a isso. Ela jamais vai fazer algo que ela vê assim: vai me faltar aqui. Eu lembro em Fortaleza, teve um cidadão que ele falou isso para mim, falou: pastor, olha, eu não tenho coragem de dizimar, porque eu tenho medo de faltar. A forma como ele acreditava. Ele vai dizer que ele era uma pessoa má? Era uma pessoa ruim? Não, não era. É que ele analisava tudo segundo a razão humana. Segundo a razão humana. Então, o porquê Deus não manda? Volta aqui. Deus escolhe uma viúva fora do povo dele, porque essa mulher, ela estava lá em Sarepta, que era a região de Sidom, os sidônios. Não era o povo de Israel. O porquê Deus disse: ó, profeta, eu escolhi uma viúva para te sustentar, e uma viúva sem nada, porque Deus sabia que aquela mulher ia receber a palavra de Deus através do profeta e iria obedecer. Deus, Ele conhece o nosso coração, as intenções do nosso coração. Onde está a nossa confiança? Ele sabe tudo sobre nós. Por isso que a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor, Ele passam sobre toda a terra. Quer dizer, Deus está sempre atento à terra. Nada que está acontecendo nesse mundo, Deus está alheio. Nada que acontece na tua vida, Deus está alheio. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele passa, os seus olhos passam sobre toda a terra, procurando alguém cujo coração está com ele, é dele, para se mostrar forte com aquela pessoa. Deus, Ele não olha para a terra olhando, Ele toma ciência de tudo, mas não é procurando se você está errando, se você está pecando, porque se Ele fosse procurar isso, não precisava muito não, e Ele já teria acabado com a raça humana, com o poder dele.
Mas ele todos os dias, ele volta os olhos dele sobre a terra procurando se tem uma pessoa fiel que confia nele, que tem um coração confiante nele, para ele se mostrar forte com aquela pessoa. Meu irmão, a Bíblia, lá no livro de Provérbios, diz: de tudo que você guardar, guarda o teu coração. A coisa que mais nós devemos ter cuidado é guardar o nosso coração, é guardar o nosso coração na palavra de Deus, para que o nosso coração não venha estar apegado a nada, não venha estar confiando em nada que não seja em Deus. Que nossa confiança esteja em Deus, porque se o nosso coração estiver em harmonia com Deus, Ele vai se mostrar forte conosco na nossa vida. Ele vai nos ajudar mesmo quando nós perdermos todas as nossas esperanças. Ele vai ser nossa esperança. Mesmo quando você olhar e dizer: olha, eu vejo que a coisa está perdida, eu vejo que não tem saída, eu vejo que não tem o que fazer. Essa mulher tinha alguma esperança? Não. Ela disse: o que eu tenho, eu vou fazer 2 bolinhos, dou um para o meu filho, como o outro, e depois a gente morre de fome. Que ela não tinha mais onde buscar, ela não tinha de onde tirar. Ela estava com certeza, ela passou o tempo todo economizando aquele azeite, economizando aquela farinha. Todo dia fazia um bolinho: filho, come esse, eu como esse, vamos comer isso aqui devagarzinho, guardando, porque é pouco, e olha, esperando que Deus mande chuva, que a coisa mude, porque olha, se acabar isso, a gente vai morrer, não tem de onde tirar. E chegou o dia, imagina a aflição que estava aquela mulher, você imagina a aflição que estava ela chegou no dia que ela disse: filho, só tem um pouquinho de farinha, só tem um pouquinho de azeite, só dá para fazer 2 bolinhos para hoje, e a partir da manhã, filho, nós vamos nos abraçar e morrer de fome. Era o que estava na cabeça dessa mulher. A Bíblia não fala de vida, do sentimento emocional da pessoa, mas nós somos seres humanos e nós sabemos o quanto nós nos preocupamos diante das necessidades, não é verdade? Você sabe o quanto você se preocupa. Agora imagine essa mulher vendo uma fome terrível, vendo que não tinha nada, que não vinha nada para nada, e cada dia ela ia naquela panela e pegava um pouco de farinha para fazer um pouco de comida, e ela dizia: está acabando, e não tem onde buscar. Ia lá naquele azeite que ela usava para fazer o pão, está acabando, e não tem onde buscar. E a única coisa dela era assim: tomara que Deus mande chuva. Mas o tempo não mudava, a seca era grande, e mesmo se viesse chuva, ainda levaria tempo, que haveria tempo de preparar a terra, de plantar, e o tempo daquela planta crescer para produzir o trigo. Enfim, era a situação crítica. Então aquela mulher, com certeza, ela não só estava com fome, mas ela estava sem esperança e com certeza com muito medo. E Deus manda um profeta, e o profeta diz: olha, não vai faltar, mas você vai fazer primeiro para mim aquilo que só estava dando para você e para seu filho, e você, porque Deus disse que não vai faltar, e não vai vir nem chuva, não vai faltar, porque Deus vai fazer funcionar, Deus vai fazer não faltar. Primeiro é uma coisa improvável, né? Uma coisa improvável, você tirando, já tinha pouco, e você ainda tirar o resto, ainda sobrar de onde? Mas ele disse: não vai, Deus disse que não vai. E a Bíblia diz o que no versículo 15? E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Aqui está o porquê Deus manda o profeta até essa mulher.
Aqui está o porquê Deus enviou Elias para a casa dessa mulher. Porque Deus sabia que essa mulher tinha um coração pronto a ouvir o profeta e a obedecer. Porque o segredo da bênção não está simplesmente na bondade de Deus, porque Deus é bom. Mas o segredo da bênção está em obedecer e fazer o que Deus manda. A esperança de uma pessoa em Deus está quando ela está pronta a obedecer a palavra de Deus, a confiar mesmo quando não há esperança. Volto a dizer, não havia esperança nenhuma para essa mulher. E depois, no versículo 16 diz: e da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Meu irmão, não faltou nem nada. A seca continuou, a escassez continuou. Com certeza muita gente padeceu nesse tempo aqui, e essa mulher sobreviveu. Mas tudo por quê? Porque ela estava pronta a obedecer a palavra de Deus. Ela creu naquela mensagem do profeta. Não se iluda, não se iluda, não crie em você, não crie em você esperanças falsas. A esperança está na palavra de Deus. Mas não está apenas no que Ele promete, mas como nós nos posicionamos. Porque se o profeta tem falado para essa mulher o que ele falou, e ela tivesse olhado para a lógica humana e não tivesse feito conforme a palavra, não haveria bênção. Ia morrer de fome mesmo, ia perecer. O segredo está em crer, e crer a ponto de obedecer, confiar a ponto de fazer, mesmo quando as coisas parecem que... Porque o ser humano tem uma mania de confiar quando tudo está bem, quando ele está vendo saída. Ele se enche de confiança, não, porque agora a coisa está boa, agora nós vamos vencer, agora a coisa está assim, está assado. E se enche de esperança, mas é esperança falsa. É esperança falsa. A verdadeira esperança está naquele que está disposto a obedecer o que Deus manda. Porque lá no livro de Jeremias, capítulo 1, olha o que Deus fala acerca da palavra dele. Jeremias, capítulo 1. Isso aqui é bom e mal para o ser humano. É bom e mal. E eu vou explicar o porquê. Nunca se iluda se você estiver disposto a obedecer a palavra de Deus. A bênção dele está na obediência, na verdadeira fé que leva à obediência. E o mundo vai te mostrar muitas das vezes, muitas situações para você não crer na palavra de Deus e não obedecê-la, fazer as coisas conforme o que você acha que é melhor, é mais certo. E a lógica humana, a razão humana, ela vai nos levar a tomar decisões contrárias à palavra de Deus. E se você não estiver firmado na palavra, você vai obedecer à razão humana e não a palavra. E nós temos que ficar com a palavra.
Porque Deus não vai te abençoar e nem vai me abençoar na razão humana ou no desejo humano. Ele vai nos abençoar na obediência à palavra dele. Deus não tem, presta atenção, Deus não tem compromisso com ninguém. Ele tem compromisso com a palavra dele. E quando você está na palavra dele, aí o compromisso dele está sobre você. Por que ele não tem compromisso com A ou com B? Pelo simples fato, porque o homem, tudo que ele pensa, toda decisão que ele toma, fora da palavra de Deus, tem sempre uma pitada do pecado. Você pode ver as soluções que a sociedade arruma para resolver os problemas. Tem sempre uma autovalorização do pecado junto. A primeira delas é tirar Deus de toda decisão. Você vê que a humanidade tira Deus de todas as suas decisões. Para trazer o mundo, para trazer paz. Para trazer paz no mundo, eles tiram Deus, deixam o Deus de fora. Você vê que é sempre essa, não. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, nós falamos, nós somos um Estado laico. Então vamos tirar Deus das escolas, das universidades. Vamos tirar o pensamento cristão, porque vai criar desarmonia com outros grupos que não querem nada com Deus. Aí você diz, para viver todo mundo em paz, nós anulamos, eliminamos o pensamento cristão, o evangelho. Eliminamos ou escondemos ele, colocamos ele debaixo do velador, né? Para trazer paz. Só que não traz paz, traz uma falsa paz. Nós vemos o mundo que nós vivemos como está. Exaltamos o pecado e desvalorizamos Deus. Então tudo que o homem toma, decisões que ele toma, às vezes buscando melhoria, mas é dentro de uma razão humana, é sempre eliminando Deus, sempre ter sujeito ao pecado. Então por isso nós temos que tomar cuidado, porque às vezes parece lógico mesmo, parece lógico. Não, realmente. Olha o que Deus fala, Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O que é velar, irmãos? Velar quer dizer proteger, guardar, vigiar. O que é isso? Deus diz, eu velo sobre a minha palavra. O que sai da boca de Deus, Ele está zelando pelo que Ele falou, zelando para fazer cumprir. Ele guarda aquela palavra, Ele não falou por falar. Em todo tempo Ele está protegendo aquela palavra a cumprir, fazendo com que ela se cumpra. Então, aqui como eu falei, tem algo bom nessa mensagem, porque essa palavra, Deus diz, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Aí um cristão pega aquelas promessas de Deus, que são muito agradáveis, promessa de prosperidade, promessa de bênçãos, e diz, não, Deus diz que vela pela palavra, isso vai se cumprir na minha vida. Realmente, é para se cumprir. Mas, quando ele diz, eu velo pela minha palavra, eu cuido da minha palavra para que ela se cumpra, nós temos que acordar também para uma coisa, que a mesma forma que ele vela, ele é vigilante sobre a promessa de bênçãos, ele também é sobre aquela palavra de juízo, se a pessoa desobedecer. E isso não é bom. Então nós temos que escolher de qual palavra de Deus eu vou estar debaixo, da palavra da bênção ou da palavra da maldição.
que a Bíblia diz que a maldição de Deus, ela está sobre a casa do ímpio. Se eu andar na impiedade, no desprezo às coisas de Deus, não adianta eu me encher de esperança que coisas boas da parte de Deus vai acontecer na minha vida. Se eu não estiver disposto a obedecer a palavra de Deus, não adianta eu ficar acreditando nisso, criando falsas esperanças. A esperança nossa está na palavra de Deus, naquilo que nós nos posicionarmos. Se nós nos entregarmos a Deus para obedecer a palavra dele, para andar na palavra dele, para confiar nele, como aquela mulher que recebeu uma palavra no momento que ela estava sem esperança nenhuma, mas ela obedeceu, você pode ter certeza que a boa palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Por isso que Deus chegou para Abraão, lá no livro de Gênesis, disse assim: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Duas coisas nós devemos lutar, para estar sempre na presença de Deus. Mas nunca estamos na presença de Deus de qualquer maneira. Ele diz: sede perfeitos. Como é que nós podemos ser perfeitos diante de Deus? Como seres humanos, por causa da natureza pecaminosa caída, nós somos imperfeitos. Mas nós somos aperfeiçoados no Evangelho, quando estamos dispostos a obedecer, a aprender nele e fazer o que ele manda. Então seja perfeito em andar no Evangelho, andar na palavra de Deus. Aí você vai estar na presença de Deus, e ele é todo poderoso para mudar qualquer situação. Não crie ilusão no seu coração, falsa esperança, que você vai andar na desobediência da palavra de qualquer maneira e a boa palavra vai se cumprir. Não vai se cumprir a palavra da ira. E nós temos que fazer a escolha certa. A escolha certa é a obediência que nos leva à bênção. A desobediência nos leva à ira. E as duas vão se cumprir, porque Deus vela tanto pela palavra que ele falou de bênçãos, como pela palavra que ele falou de juízo, de ira. Ele vela, ele vai fazer se cumprir. Se um povo andar com Deus, obedecendo a Deus, vivendo com Deus, pode ter certeza, bênçãos virão sobre esse povo. Mas se um povo andar desobediente a Deus, agindo errado, não espere, não se iluda, não espere esperança. Um povo sem Deus pode até em algum tempo crescer, prosperar, mas serão colocados, como a Bíblia, Salmo 73 diz, num lugar alto e escorregadio. Você já imaginou a pessoa estar num lugar alto e escorregadio? Que perigo ela está? Então ele vela pela palavra dele, mas ele não vela só pela palavra da bênção, ele vela também pela palavra de exortação. Aquela mulher estava sem esperança nenhuma, mas ela ouviu o profeta e fez conforme ele mandou. E qual o resultado? A bênção de Deus. O que eu quero deixar para você hoje aqui nessa mensagem, e para mim também, não é só para você, devemos nos esforçar para obedecer a palavra de Deus em tudo, porque nenhuma bênção vem por acaso. A bênção vem decorrida de uma fé que nos leva à obediência. Uma fé sem obediência, a Bíblia diz que até o diabo crê que Deus existe, mas não obedece.
e por isso não desfrutou da mesa. Perdeu o lugar que tinha tão bom, que um dia era um anjo e hoje é um demônio. Então vamos acordar para isso. Vamos lutar para que a nossa vida seja sobre a palavra de Deus. Vamos lutar pela nossa casa, nossa família, para que nossa família não seja dominada, domada pelo pecado, pelas falsas esperanças que estão sobre a humanidade, mas que esteja com a esperança do Senhor, crendo no Senhor, buscando o Senhor, obedecendo o Senhor e vivendo para o Senhor, obedecendo a palavra, porque na obediência está a bênção. Amém, Jesus? Eu vou encerrar, não estava preparado, mas vou encerrar lá com Romanos, já que eu falei que Deus vela pela palavra dele, que é pregada, e é sobre toda a palavra. Sobre toda a palavra, tanto a de ira quanto aquela de bênção. As duas vão cumprir. A escolha é nossa, que palavra nós queremos que se cumpra na nossa vida. A obediência vai fazer se cumprir a boa palavra. A desobediência, a palavra de ira. Porque olha só o que diz aqui, capítulo 2 de Romanos. Versículo 5 diz assim: mas segundo a tua dureza e o teu coração, capítulo 2 de Romanos, versículo 5, mas segundo a tua dureza, a dureza do teu coração, impenitente, entesouras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Aí ele fala: a saber, vida eterna, aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. O que é fazer o bem, irmãos? Fazer o bem é fazer o que Deus manda, não é o bem que o homem defende, não. Que o homem defende muita coisa como bem, que na verdade tem nada de bem, porque está contrário à palavra de Deus. Aí, então Deus vai fazer se cumprir, vida eterna para os que com perseverança em fazer o bem. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. E ele fala mais: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então isso aqui vai se cumprir. Vai chegar um dia que o juízo virá. E quem vive na prática do aquilo que é mal aos olhos de Deus, vai ter sobre ele tribulação, angústia. E glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente o judeu, também o grego. Glória, porém, honra e paz para quem faz o bem. E o bem, volta a dizer, o bem, você não aprende a fazer o bem, não é com os homens, não. Você aprende a fazer o bem com Deus. Porque todo tipo de que a sociedade defender como bem, como bom, mas que não estiver em conformidade com a Bíblia Sagrada, que não tiver sujeito, não tiver passado pelo Evangelho, você não pode chamar aquilo de bem. Não pode chamar. E tudo que estiver fora da palavra de Deus, que estiver contrário à palavra de Deus, por mais que a humanidade defenda como algo bom, como algo bem, não é bem nenhum. E para isso vai atrair a ira e vai se cumprir. Vai se cumprir.
Agora, a prática do bem vai trazer vida eterna e paz. Paz com Deus. Vai se cumprir na vida que praticar, obedecendo à verdade. E não existe duas verdades, existe uma única. A verdade é a palavra de Deus. Tudo que for dito e defendido como verdade, mas não tiver sujeito à palavra de Deus, é mentira de Satanás, é engano. Então ficamos com a palavra. Amém, Jesus. E mesmo que os tempos não sejam fáceis, mesmo seja aquele tempo que você olha como aquela viúva, não há mais esperança. Mas aí sua obediência à palavra vai trazer a bênção de Deus, o livramento de Deus, o cuidado de Deus para com você. E é isso que nós devemos nos esforçar, para estarmos obedecendo a palavra. Amém, Jesus? Essa era a nossa mensagem de hoje.